Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo, professor da Escola Porto Artes, e nessa aula eu venho trazer para vocês o estudo de luz e sombra. Essa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Ela foi produzida a partir de uma aula ao vivo feita com os alunos da escola, onde eu fui lá e apresentei os conceitos mais fundamentais sobre luz e sombra. É uma aula que ela ficou bem completa, né? Ela é bem extensa sobre o assunto e ela vai cobrindo, né, os pontos mais fundamentais para quem quer começar a entender como aplicar as sombras em qualquer parte do desenho, seja anatomia, natureza morta, cenário, qualquer coisa que tu estiver renderizando dentro do desenho, essa parte mais fundamental ela vai conseguir cobrir e vai conseguir te trazer, né, uma luz, né, para que tu consiga de fato começar, né, a fazer essa prática. Dentro dessa aula eu estou discutindo as propriedades e os diferentes cenários da luz, como o dia do sol, nublado, né, e dá para entender também quais são o que que é a sombra da forma, né, o que que é a sombra projetada, oclusão, luz rebatida. A gente também falou sobre a diferença entre cena com luz artificial ou solar, né, o que que de fato isso muda na sombra que a gente vai colocar dentro do nosso desenho, né. Além disso, eu mostrei vários tipos de práticas e várias simplificações diferentes para quem está começando, né, não se perder, não se embananar e começar a fazer de uma maneira simples, né, e muito ordenada, né, porque muito do problema de quando a gente vai começar um estudo é tentar começar meio aleatoriamente, sem uma ordem, né, das coisas, e aí a gente acaba misturando conceitos fundamentais com conceitos avançados e não consegue fazer nada. Então, essa é uma aula bem para quem está querendo começar, querendo entender os fundamentos, né, e quer ter uma base boa, né, para não ficar muito perdido, né. E aí, eu tenho que dizer assim, para todo mundo que quer pintar, né, que pintar com, vamos dizer assim, com cores mesmo, né, com diferentes matizes, primeiro tem que entender muito bem sobre luz, sobre valores tonais, para conseguir ter um trabalho de cor sólido, tá? O trabalho de quem estuda dessa forma, né, e o trabalho de quem pula direto e vai especificamente trabalhar com cores, tem uma diferença muito grande, e essa diferença transparece em todos os trabalhos, tá? Então, é isso, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Como sempre, nos sigam nas redes sociais. E se vocês tiverem aquele tópico, né, aquele tópico espinhoso, aquele tópico difícil, né, que é uma pedra no teu sapato, tem muita dificuldade, bota nos comentários que daí eu faço uma aula exclusiva sobre isso e a gente vai discorrer com ela em profundidade. Até mais. Valeu. Com relação a isso, está gravando e essa é a nossa aula sobre luz e sombra. Beleza. Então, deixa eu só confirmar, tá tudo certinho, gravando, a galera tá me ouvindo bem, estão vendo a telinha, perfeito. Então, olha só, essa aqui é uma aula revisada e expandida de uma aula que a gente já fez, inclusive a gente tem uma aula extra disponível já dentro dos nossos arquivos no Google Drive, uma aula que foi ministrada pelo professor Daniel. Inclusive vocês vão notar que algumas das partes que... Não, que vocês vão notar não, porque eu acredito que vocês nem viram isso, né, porque vocês são safados. Mas algumas das partes que eu trouxe para cá vieram diretamente da apresentação do Daniel, porque ela foi realmente foi muito boa e tal, né? Foi bastante completa. E aí eu estendi algumas partes e tal, né? Então, mas algumas partes elas vêm originalmente diretamente de lá. Então a gente tem aqui a ideia do que é valor tonal, né? Que refere-se à escala de cinza entre preto e branco. Dentro dessa categoria encontramos o que comumente chamamos de luz e sombra. Tá, beleza, tem um monte de bagulho quase jurídico aqui sobre luz e sombra, entendeu? Mas luz e sombra todo mundo sabe o que que é, né? É luz de um lado, sombra de outro. Beleza, é basicamente isso, tá? A diferença é que quando a gente está fazendo um desenho completamente em preto e branco, como o Yuri estava fazendo, ele só vai ter dois valores tonais. E na realidade o valor tonal vai ser o valor da folha do papel, né? Que ele pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser azul, e o valor tonal referente à tinta, geralmente. Então ela vai ser completamente preta, a não ser que, por exemplo, a gente use uma caneta que tem a possibilidade de a gente apertar mais ou apertar menos, e aí ela possa ter uma variação de valor tonal. Mas essencialmente, quando a gente está trabalhando completamente no papel, ele vai ser completamente preto e branco, então ele vai ser dois valores tonais. Então ele vai ser o branco do papel ou o preto, né? A gente tem uma infinidade de valores tonais que vão existir e geralmente quando a gente está falando, né, a gente está visualizando eles aqui nessa escalinha, mas na realidade eles vão representar tudo que existe aqui, ó. Toda essa linha aqui que existe entre o branco e o preto, toda essa escala aqui está representada neste ponto. A diferença é que foram pegos pequenos
pequenos blocos que representam algumas dessas partes dessa escala tonal, tá? E através dessa escala tonal a gente vai conseguir representar todos os elementos do nosso trabalho. É muito mais importante a gente aprender primeiro os valores tonais, aprender a trabalhar com a luz e sombra no preto e branco, do que a gente aprender a trabalhar com cor. Né? Então, quando a gente trabalha com cor, a gente está trabalhando com muito mais elementos, trabalhando com matiz, a gente está trabalhando com saturação. Então, quando a gente está trabalhando só com preto e branco, é só o quanto é de preto, o quanto é de branco dentro do nosso desenho. Então, é muito mais fácil. A gente não tem que se preocupar com os outros elementos. Aí, eventualmente, quando a gente tiver já mais craque nisso, aí, beleza, aí a gente começa a trabalhar com a cor dentro do trabalho mesmo, beleza? Então, vamos lá. O que são as propriedades da luz, né? Que foi um exercício que, inclusive, eu estava fazendo em sala de aula na semana passada, né? Por curiosidade, né? A gente trabalha com os fótons, né? E por mais que isso possa parecer inteligente, na verdade não é tão inteligente assim. A gente não precisa pensar muito sobre isso. É só imaginar que a nossa lâmpada, o nosso Sol, ele emite 1 bilhão, trilhão, quadrilhão, sei lá quem que ele é. Não sou tão inteligente para citar números tão grandes assim, mas ele emite luz para todos os lados. Essa luz ela vai bater, rebater em todos os cantos, tá? Então essas parcelas de luz, né, essas linhas que vão sair literalmente desse ponto de luz, são os fótons, tá? Uma coisa super interessante que daí não vai ser, não vai não vai ter a ver com nossa aula de fato agora, que a gente está falando basicamente sobre luz e sombra, mas é que esses fótons, eles são ladrões. Eles, toda vez que eles batem em um objeto, eles roubam parte desse objeto. Então, por exemplo, assim, se a gente tem uma fonte de luz, tá? Tem uma lâmpada da nossa casa, e aí ela bateu em cima de uma superfície vermelha, se esse fóton bateu em cima da superfície vermelha, ele rouba um pouco dessa cor vermelha para si e ele vai para em cima, ele vai rebater e vai bater em outra coisa depois. E nessa coisa que ele bateu em segundo, depois de ele ter roubado essa luz vermelha, ele vai levar um pouco dessa luz vermelha para cima do próximo objeto que ele for batendo. Então isso que acontece com a luz rebatida. A luz ela sempre vai roubar um pouquinho dessa luz e ela vai levar para outros cantos do nosso trabalho, da pintura e tudo mais. Né? E são propriedades que a gente consegue observar no nosso dia a dia, tá? Aqui a gente tem a nossa luz ambiente, né? Que são raios de luz que rebatem toda a superfície, beleza? Eles trazem influência da cor, que é aquilo que eu estava falando, né? Eles estão roubando, né? A nossa, a nossa cor de alguns outros objetos, né? E aqui são luzes que refletem o que vem do céu, ou seja, toda a iluminação das sombras é caracterizada como luz ambiente. Vamos lá, vamos botar essas paradas aqui de luz, né? Porque depois eu vou ter a luz direta, né? E a luz difusa, né? A luz direta é tipo assim, vamos lá, vamos pegar o sol das 3 horas da tarde, né, o sol do meio-dia, num dia de verão. Aquela sombra super dura que vai ter no poste, isso é o hard light, tá? Só que o que vai acontecer? A gente vai ter, além do Sol emitindo luz para os nossos objetos, existe uma outra fonte de luz no céu, que é o próprio céu é uma fonte de luz, né? O céu ilumina o que está na sombra. Porque imagina o seguinte, tá? O Sol está aqui violentamente projetando, né, seus raios de Sol, né, fazendo com que a sombra se projete nessa direção. Só que ele só age nessa direção aqui, tá? Só que o céu ilumina todo o restante. E o céu emite luz, né? Essa luz mais azulada do céu azul, por exemplo, ele vai emitir por tudo. Só que ele não tem a mesma intensidade que o Sol vai ter. Mas ela é forte bastante para fazer com que a sombra esmaeça um pouquinho. E essa é uma propriedade que a gente consegue visualizar, por exemplo, assim, eu moro em apartamento, eu moro em prédio, né? Então, por exemplo, quando a gente está visualizando, tem um prédio aqui, né? Um desenho muito lindo de um prédio, e o prédio projeta sombra. Vamos dizer assim, ele projeta essa sombra, né? Porque o sol tá batendo ali muito forte, né? Então ele projeta a sombra com uma borda muito bem definida, tá? Só que o céu está projetando uma luz aqui assim. Então essa sombra não é completamente escura. Muitas vezes ela vai assumir uma tonalidade um pouco mais azul acinzentada. Então, quando vocês observarem isso, né, observem a sombra dos próprios carros, que é uma das propriedades que eu vou mostrar em seguida. Então,
o céu ele vai sempre projetar uma luz em cima das nossas sombras, né? Então ele vai sempre ajudar a esmaecer, a clarear áreas que de outra forma estariam completamente escuras. E isso é importante também para os nossos trabalhos, porque na luz e sombra a gente não vai fazer somente com a luz da lâmpada, né? Então a gente vai trabalhar também com a luz do sol como um dos elementos que vai incidir em cima dos nossos objetos. A luz difusa, né, que ela é mais suave, então é a luz que vai acontecer num dia nublado, né? Porque o Sol ele ainda está agindo, porém ele está acima das nuvens, né? E as nuvens fazem com que os raios de sol não venham com tanta potência. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a nossa cortina, né? Vamos dizer assim, se a gente tem um dia de sol muito forte, a gente coloca a cortina, ainda existe luz, mas ela está muito difusa, ela não está tão, ela não ilumina tanto quanto ela iluminaria se a janela estivesse aberta, né? Então, um outro bom exemplo disso são aqueles estudos de fotografia que elas têm aquelas caixas de luz, né? Então, que tenha uma lâmpada dentro disso aqui. Então, isso acontece porque eles não querem que a luz que ela crie sombras tão marcadas, né? Então, fotografias de retratos de estúdio geralmente não tem luzes tão marcadas, assim, a sombra não é tão marcada, né? Ela é muito mais suave. Então, exatamente porque a luz ela está dentro dessas caixas aqui, né? Então, vai acontecer isso. Agora, aqui a gente tem alguns exemplos, né, das diferentes situações de luz, né? Então, vamos observar aqui, né? Então aqui a gente tem, né, um bom exemplo de vários elementos de sombra, né, mas a gente tem uma sombra, né, muito mais dura acontecendo no rosto dele, né, então tem um hard light muito mais intenso, enquanto que no rosto dela, né, vamos lá, a exemplo do que seria uma fotografia mais de estúdio, a gente tem sombras muito mais suavizadas, né, então a gente está valorizando muito mais o rosto dela e tudo mais, tá? Então ele não está muito embora seja bonito, né? Para o nosso exercício de desenho, ele não é bom esse tipo de referência, tá? Isso aqui é péssimo porque ele é muito difícil de entender o volume do rosto. O ideal sempre é esse aqui, ó, porque daí a gente trabalha com a luz e sombra, né? Como já foi mostrado nos exercícios que a gente está fazendo. Então é importante para a gente poder notar a forma e a gente sempre vai tentar descrever a forma do objeto, né, com a luz e sombra, né, e tentar simplificar o máximo possível dele, né, com as nossas linhas. Aqui a gente tem outra situação, né, mais uma vez aqui é o exemplo do que eu estava falando, né, do prédio que projeta a sombra e a sombra ela tem uma propriedade um pouco mais azul, muito levemente azul, assim, a gente tem que treinar bem o olho para conseguir ver isso, né, porque o que acontece aqui, ó, é que a luz do céu ela tá vindo e tá batendo aqui assim, ó. Então ela está fazendo, né, tá esmaecendo um pouco dessa sombra, né, que seria um pouco mais escura, né? Já aqui, né, a gente tem o céu cheio de nuvens, né, e o sol está batendo em cima delas, mas ele, né, ele serve para iluminar, para a gente ver que é um dia, mas olha só, ele não tem as sombras que a gente estava vendo ali, né? Então ele não tem aqueles elementos de sombra, a sombra projetada daquela forma, né? É tudo mais pasteurizado, né? Tudo mais, né? Um grande bloco, né? Sem muita definição, né? Muito diferente da primeira referência que a gente tem aqui, né? Que é mais ou menos o que a gente também vai encontrar nesse ponto aqui. Então a gente está mais um dia também nublado, né? Então ele pode estar tanto nublado quanto, por exemplo, eu poderia dizer que tem 1 milhão de árvores aqui, elas estão de certa forma agindo da mesma forma que o céu estaria agindo, né? Não é o caso, tá? Que é um dia nublado mesmo, mas poderia ser. Então aqui ele não chega nem ter uma sombra projetada do próprio quiosque, né? Então ele não tem uma definição assim tão grande. Que daí é o contrário para cá, né? Que mais uma vez a gente volta para uma hard light, né? Que a gente vai ter uns elementos, né? Umas áreas super escuras aqui assim. E essa área ela tá super escura por quê? Porque, como eu disse, o Sol, né? Ou qualquer fonte de luz, ela manda aqueles fótons, né? E esses fótons eles estão batendo por todo canto. Ah, peraí. Ah, tô com o stamp, né? Então, ele está batendo por todo canto, né? Então ele está batendo e rebatendo e rebatendo e rebatendo. Só que tem alguns pontos em que essa luz, esse fóton, ele já veio e bateu tantas vezes que ele já perdeu potência. Porque cada vez que ele bate em um ponto, ele perde um pouco de intensidade. Se ele vinha com 100% de intensidade, quando ele bateu nesse ponto aqui, vamos dizer que ele ficou com 75. Agora ele bateu nesse ponto aqui, ele ficou com 35. Agora ele bateu aqui, ele ficou com 15.
E quando chega para ele bater aqui, ó, ele já não tem força. Então ele não consegue iluminar essa área aqui. Tá? Então isso acontece. Acontece muito, sei lá, em objetos, né? Objetos que a gente tem em casa mesmo. Então, por qualquer objeto que a gente tem em casa, sempre vai ter uma linhazinha mais escura embaixo dele. Exatamente isso. Ou acontece porque o fóton perdeu força, ele não consegue mais agir em cima dessa área, né? É uma área que ela vai estar muito densa. Ou é porque essa área ela é tão pequena que ele não consegue agir ali, né? Ele não consegue chegar e bater ali para fazer com que a luz apareça naquele ponto. Então, esse aqui é um dos elementos que a gente vai utilizar, que é a sombra de oclusão, né? A occlusion shadow, né? Que é completamente escura, tá? Aqui do outro lado, a gente já vê, né? Como o céu está agindo nessa área, né? Então, isso aqui poderia ser completamente escuro se não fosse o céu iluminando essa área aqui. Então, ele vai fazer a mesma coisa para o próprio prédio que a gente tem do lado, né? Então, ele traz um pouco, né? Se a gente prestar muita atenção, se é um olho um pouco mais treinado, a gente consegue notar, muito embora seja um chão mais amarelado, a gente consegue notar essa luz aqui um pouquinho mais azul, assim, acinzentada para cima desse objeto. Beleza, então vamos lá. Tá. Aqui, né, é um extrato daquela nossa aula de luz e sombra, né? E aí o Daniel, ele fez um quote aqui, né? Porque é sempre quando a gente está falando de luz e sombra, essa é uma pergunta que eu sempre trago para os alunos, né? Que é de onde está vindo a luz, tá? Então aqui, para a gente ilustrar bem o conceito de luz e sombra, e mais especificamente os elementos da luz e sombra, a gente tem esse objeto aqui, né? E aí você deve estar se perguntando por que diabos todo artista ele faz esses desenhos com formas geométricas, né? Porque ele faz desenho com esfera, né? E eu sempre me perguntei isso, por que diabo todo artista vai lá e desenha uma porra de um círculo, pelo amor de Deus? E é por isso, é porque a forma mais fácil de a gente ver esses elementos de luz e sombra é em cima de um círculo. Então, o que que tu prefere treinar? Tu prefere treinar em cima de um corpo complexo que tu vai demorar 3 horas para pintar o desenho e tentar ver os resultados da luz e sombra, ou em cima de um círculo, que é muito mais fácil de fazer? Então, é muito desse lance da prática, tá? Então, por exemplo, o que que a gente tem aqui, né? A gente tem a nossa fonte de luz, né? Nosso solzinho, nossa lampadinha, o que quer que seja, tá? E aí ela vai ter uma área em que ela vai estar atuando, né? Então essa tem toda essa área aqui em que a luz está atuando. Então ela está batendo, né? Os fótons estão batendo muito intensamente nessa área aqui, tá? Então esse é um dos elementos, né? Um dos elementos é a própria luz, né? A área onde ela vai estar sendo projetada, ela está, né, agindo de fato, né? Além disso, a gente tem uma área que é a sombra da forma, né? Então, por causa da natureza da forma desse objeto, né, ele tem uma área que está virada ao contrário da luz. Então, essa é a sombra da forma. Então, está descrevendo a sombra dessa forma. Então, além da sombra da forma, a gente tem a sombra projetada, né? Então, tipo assim, tudo isso é muito autoexplicativo, né? Então parece, né, meio for dummies quando eu estou explicando dessa forma, mas são alguns dos elementos que a gente vai ter que encontrar, né? Além disso, observando, né? Deixa eu voltar para cá. Observando esses elementos, a gente vai encontrar não somente esse que a gente está falando agora, mas o seguinte, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem a sombra da forma, né? Agindo nesse ponto. Mas olha o que está acontecendo aqui, ó. Ela não está escura, né? E é um contrassenso. Porque isso aqui está completamente afastado do que é a fonte de luz. Mas está claro. E está claro por quê? Porque o bendito do fóton foi lá, ó, e bateu no chão, ó, e veio para cá. Ele bateu e veio para cá. Então ele está batendo e esmaecendo essa área de escuridão. Mas não é uma coisa que ele consiga fazer para cá, ó, porque isso aqui é uma área muito densa de sombra. Então ele não consegue chegar e vir aqui, né? Não é na direção da luz, né? Então ele teria que fazer um trajeto muito grande, ele vai perder muita força para conseguir vir e esmaecer essa área. Então a sombra, né? A luz rebatida, que é esse caso aqui, ó, isso aqui a gente chama de luz rebatida, ela vai sempre agir onde é mais fácil. Então ela não vai agir nessa área que é uma densidade muito grande. Ela vai agir onde tipo assim, a área onde a luz está batendo está próxima do objeto.
Então é sempre nessas áreas assim, nessas quinas, onde sempre é muito próximo que ela vai conseguir agir de maneira mais fácil. Beleza? Então isso aqui é dentro da forma básica, né? Mas a gente também vai encontrar esses mesmos elementos dentro dos próprios rostos, né? Então a gente tem aí o Super-Homem e a Mulher Maravilha, né? E aí a gente tem o mesmo elemento, a gente tem a sombra da forma e a gente tem também a sombra projetada. Tá? Então vai acontecer dentro do rosto também. O nariz é muito clássico da gente ter a sombra projetada. Aqui ele até está bem simples, né? Muitas vezes a gente tem elementos, né, muito mais característicos. Então, por exemplo, a gente tem a sombra do nariz, ela vai estar mais projetada assim, por exemplo. Então ele vai projetar de maneira intensa, né? Porque é o grande elemento, né, que se projeta para fora do rosto é o nariz, né? Então não tem nada que vá fazer uma coisa tão exagerada quanto isso aqui, tá? Então esses elementos eles vão estar sempre presentes. Quero lembrar que vocês podem fazer uma pergunta, qualquer coisa, a qualquer momento que vocês quiserem, tá? Se vocês não estão se vocês não estão entendendo e tal, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, né? E aí a gente está falando especificamente sobre valores, né? Porque valores são mais importantes que cores para o sucesso de uma pintura, tá? E aí por que isso, tá? Porque a gente precisa ter contraste, tá? Então, a luz e sombra, né? E eu já comento isso em aula durante muitas vezes, né? A sombra, ela é uma maneira de fazer com que as coisas que estão na luz fiquem mais nítidas, né? Então a sombra ela é a moldura para as coisas que estão na luz, né? E aí quando a gente tem um bom trabalho de luz e sombra, né, a gente faz com que as sombras elas exerçam esse trabalho de enaltecer as coisas que estão na luz, né? O nosso cérebro trabalha muito mais facilmente, né, direcionando os nossos olhos exatamente para os pontos de luz, né? Então a sombra ela meio que vai ser ignorada e a gente vai focar exatamente nas áreas mais claras, né? Mesmo que a gente vá ter uma graduação. Quando eu estou falando de áreas mais claras, eu não quero falar especificamente de branco, mas qualquer coisa que seja mais clara do que a área preta, tá? Então, e preta, né? Desculpa, eu não quero falar preta porque dificilmente a gente vai ter uma área completamente escura dentro do desenho, exceto nas áreas de oclusão. Então, tudo vai ficar naquela área mais do cinza, do grafite, um pouco mais escuro, né? Então, vai ser sempre uma cor relativa, nunca vai ser uma área completamente preta, né? Inclusive, eu estava falando em aulas com os alunos, né? Que a maior parte das coisas que a gente diz que são pretas, né? Por exemplo, a camiseta, né? A camiseta que ela é preta, ela não é completamente preta, né? Ela é completamente escura. A única coisa que é mais escura é aquela tinta que é Vanta Black que ela absorve, sei lá, 90% da luz. Todos os outros objetos que estão sujeitos à luz, né, eles estão sujeitos à luz quase que o tempo inteiro. Então, mesmo um objeto que é teoricamente preto, ele não, dentro do que é um valor tonal, a gente vai encontrar a cor dele mais dentro do que seria um grafite, um cinza, uma coisa desse tipo, tá? Então, isso é bom para a gente ver que, na realidade, até a, a ideia que a gente tem de valor tonal, ela é muito relativa, assim, muito relativa do que é o contexto. Então, a gente está falando que uma coisa é preta, mas ela não é de fato completamente preta, beleza? Agora, a gente vai falar sobre as fontes de luz que vão incidir sobre os nossos objetos, tá? E a primeira fonte de luz mais clássica é o nosso solzinho. A segunda fonte de luz clássica para a gente usar dentro dos nossos objetos é a lâmpada. E eles vão ter diferenças fundamentais na forma como a gente vai escolher projetar a luz e sombra dos nossos desenhos. Porque eu vou começar pela lâmpada, tá? A lâmpada, ela projeta a sombra bem na ideia do que seria um ponto de perspectiva, tá? Então ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai projetar para todos os cantos. Pum, pum, pum. Vai fazer isso aqui. Como se tivesse um ponto central e ela projetando para tudo que é canto. Consequentemente, quando ela bate no objeto, né, ela vai fazer isso aqui, ela vai bater neste ponto do objeto, vai seguir para cá, vai bater neste ponto, vai seguir para cá, vai bater no outro ponto, vai seguir para cá. Então ela faz, né, a sombra do objeto ela ser mais aberta assim. Então ela começa menor e ela vai se abrindo. Isso é uma característica dessa fonte de luz. E a gente sempre pivota ela, né? A gente
para a gente poder projetar essa sombra, a gente pivota ela em dois pontos, né? Pivota na própria fonte de luz e num ponto reto no chão, para que a gente, a partir desse ponto reto no chão, a gente possa bater mais ou menos nos mesmos pontos, ó, para fazer com que a gente consiga entender até onde essa sombra está se projetando. Então ele vai conseguir fazer dessa forma, tá? Então ele vai criar essa sombra que ela é mais, né, vamos dizer assim, um espiral, né? Ela vai começar mais fina e ela vai terminar um pouquinho maior, né, na projeção. Agora, a luz do sol, ela vai transformar as linhas, ao invés de a gente ter essas linhas aqui meio malucas, que seriam as luzes dessa fonte de luz mais da lâmpada, a luz do sol, ela projeta, né, de forma mais paralela. Então vai acontecer isso, ó, vai ficar tudo muito mais reto, ó. Então ele não vai fazer aquele efeito de abrir que teria em cima da lâmpada. Então ele na maioria das vezes ele é muito mais fácil da gente fazer, porque a gente só tem que seguir basicamente a mesma inclinação, né, de maneira coerente dentro de todo o desenho. A gente não precisa pivotar ele aqui embaixo, tá? De fato, a luz do sol, na realidade, ela é muito parecida do que a lâmpada, né? A diferença é que a lâmpada está bem perto e o sol está muito distante, né? Então, da mesma forma que na perspectiva, quando a gente tem um objeto que ele está muito longe da perspectiva, ele está quase paralelo, tá? Ele está quase paralelo, ele não está completamente paralelo. O Sol é mais ou menos a mesma ideia. A diferença é que o Sol está a milhões de anos-luz da gente. Então, a luz dele aparece praticamente como paralela para a gente. Tá? Então, essa é a diferença absolutamente fundamental no emprego das fontes de luz. Tá? E aí, vamos lá. Aqui tem uns exemplos mais práticos disso. Né? Então, ó, o que seria a sombra através de uma lâmpada, né? Então ela vai criar esses elementos mais abertos, né? Então esse aqui é o volume do objeto, né? O volume completamente esférico, né? E aqui está a projeção dessa luz, né? Então ela é muito mais aberta, né? Então ele cria aquele ponto no centro e ela vai se abrindo para os lados, né? Vai fazendo isso aqui. Então por isso que essa sombra projetada ela é muito mais aberta, né? Agora vamos olhar em contrapartida o que a gente tem aqui, ó. Olha o Sol. Porque ele cria essa luz muito mais paralela. Então ele é reto de cima a baixo, né? Então ele vai projetar essa sombra de uma maneira reta também, ó. Se ele estivesse para o lado, né? Se ele estivesse vendo para o lado, ele projetaria ela completamente retinha, paralela para o lado também, ó, tá? E aí ele vai acontecer a mesma coisa com a luz que está rebatendo, ela vai acontecer basicamente do mesmo jeito, tá? Ó, aqui é o mesmo lance da fonte de luz. Eu vou tirar esses dois que a gente tem em cima, para a gente poder ver ele meio que de uma forma singular, né? Então, eu tenho o meu objeto. Aqui está o volume desse objeto, e é super importante a gente conseguir entender como é que é de fato o volume do objeto, né? Então, por isso que eu sempre falo para a gente fazer o desenho como se fosse é, em raio-x. Aqui está a nossa fontezinha de luz, né? Aqui está a nossa luz, os pontos onde a luz ela está batendo, né? Então ele está batendo no chão, está batendo tudo que é canto, né? E ele está batendo muito em cima dessa área aqui superior, né? Que está bem virada para ela, né? E aqui estão os pontos onde a luz ela está rebatendo. Ela bate no chão e rebate ali naquela parte, trazendo um pouco de claridade também para o objeto nessa área inferior. Lembrando que ele está batendo muito mais nessa área aqui porque ela está próxima do chão, né? Então, a sombra está projetada para lá, distante da luz, mas aqui é uma área mais próxima do chão, então muito mais suscetível a gente ter o rebatimento de luz, né? E aqui eu tenho alguns exemplos, né, de como funcionaria a luz do Sol, né, que ela é paralela em vários objetos, né? E aí a gente consegue fazer com que a gente tenha uma sombra também super dinâmica somente utilizando essa lógica paralela, tá? Então isso aqui são coisas a gente fazer práticas do dia a dia e tudo mais, né? Então dá para observar o objeto e tentar testar esse tipo de projeção de sombra, né? E aí esses elementos que a gente está dispondo até agora são elementos todos que a gente pode botar nos exercícios de formas geométricas, que eu estou comentando antes, né? Então, é tentar pensar na sombra da forma, se vai ter uma sombra projetada, se não vai ter uma sombra projetada, né? E aí começar a testar esses pequenos elementos, né? Conforme a gente vai trabalhando.
Agora, tratando de mais um elemento eh, do nosso trabalho, tá? Então, aqui é um efeito que eu já tinha sugerido vocês que usam Photoshop para visualizar, né? Então, essas aqui são as áreas basicamente escuras do nosso desenho, né? Então, essas áreas completamente pretas, se a gente fosse trabalhar numa lógica, né, de somente de dois tons, né? E aqui seria esse mesmo desenho aplicando um pouco do que seria a luz rebatida, né? Então, a luz ela vai bater em outros pontos e ela vai conseguir trazer para cá, né? Ou a gente pode considerar também que se está um dia de sol, a gente pode de repente imaginar que isso aqui seria a própria luz do céu esmaecendo o que é de fato uma área um pouco mais escura, né? Que é uma coisa que a gente está enxergando aqui, né? Então a gente pode imaginar que tanto está rebatendo aqui, como a gente pode ver o que seria a própria luz do céu. Depende muito do contexto que a gente quer dar para o nosso desenho, tá? Então, em na área de desenho, nada é uma coisa que vai ser 100% definida. Tudo meio que tu vai conseguir criar da tua cabeça, tá? Só tu tem que seguir essas pequenas regras e tentar encaixar. Puxa, isso faz sentido sendo a luz do céu. Ó, isso faz sentido sendo uma luz rebatida. Então, são elementos que a gente vai escolher, né? A gente vai pegar, né? E vai tentar trabalhar eles, né? O melhor possível, né? Então, aqui a gente tem mais um exemplo do que seria, né? Então, eu propositalmente coloquei em preto e branco, porque a gente não prestasse atenção em qualquer outro elemento, né? Mas isso aqui é um deserto, né? Então, aqui a gente tem o sol batendo muito forte, né? E mesmo na área escura, a gente consegue notar ainda essa luz rebatida, né? Então, ela tá presente dentro do nosso desenho, tá? Ó, deixa eu trazer para cá, peraí. Tá, aqui, ó. Então, aqui tá ele mais uma vez em preto e branco, né? Completamente preto e branco, né? Sem nenhuma luz, e aqui a gente fazendo com que a luz rebata no chão, né, e traga essa dimensão, um pouquinho de luz para cima do nosso trabalho. Ó. E aqui a gente vai ter mais alguns exemplos, só que daí aqui, ó, a gente não está enxergando tanto dessa luz rebatida, né? Aqui ele é completamente somente aquela lógica do que eu estava falando anteriormente, que é o trabalho do Yuri, né? Que é uma coisa completamente escura, principalmente nesse trabalho aqui, ó. Então a gente só vê a dinâmica do que é branco e preto, né? A gente não está vendo a luz rebatida nem nada, a gente só está vendo a sombra, né? A sombra da forma e a sombra projetada, né? Então a gente não tem a dinâmica aqui de luz rebatida nem nada, né? Que poderia trazer uma dimensão muito maior de elementos para o nosso desenho, se a gente for fazer assim, né? É claro que também é uma escolha. Às vezes a gente escolhe não colocar uma luz rebatida porque a gente quer que a sombra seja mais densa, a gente quer fazer com que as pessoas prestem mais atenção nas áreas que estão na luz. Tá? No mundo real, a luz rebatida, a sombra de oclusão, elas estão acontecendo o tempo todo. A gente não tem como escolher o que a gente vai ver ou não ver. Elas estão agindo. Só que quando a gente está fazendo um desenho, a gente pode muito bem escolher o que a gente vai representar dentro do que é a nossa narrativa, né? Por vezes, né, e eu já comentei isso várias vezes, a gente não escolhe as coisas especificamente dentro das regras do que são os fundamentos do desenho. Se a gente tiver que escolher entre o fundamento do desenho e a estética, muitas vezes a gente vai escolher muito mais a estética, né? Porque vai chamar mais atenção, né? Então aqui seria um bom exemplo disso, né? Então a gente poderia colocar a sombra, a luz rebatida aqui, né? Porque ela vai rebater nos prédios, tem muito vidro e tudo mais, né? Mas talvez ela fosse tirar um pouco do nosso foco do que seria central, né, dentro do nosso desenho. A mesma coisa está acontecendo aqui, a gente não encontra muito da luz rebatida aqui, né? É só a própria fonte de luz, né, e o preto, né, a sombra projetada, né? E aí, aqui é uma característica de ilustradora de não fazer tantas sombras nos personagens, né? A gente vê as sombras no cenário e tudo mais, né? Mas nos personagens, por uma questão narrativa, aí foi escolhido que não teria a sombra, né? Agora é diferente quando a gente enxerga esse aqui, ó. Então esse aqui é um caso, né, que é o Sam Neill, né, ele trabalha um pouco melhor com esses elementos. Então, ele já trabalha um pouco mais com a luz rebatida, né? Então ele tem uma fonte de luz que é super intensa, né? Só que se ele não tivesse trabalhando com luz rebatida, por exemplo, isso aqui ficaria completamente escuro.
Ó, ele faria com que essa área aqui fosse escura, né? Então ele está fazendo mais ou menos a ideia, né, de que a gente está vendo com a luz de cima, né? E aí algumas áreas elas ficariam bem mais escuras. Por exemplo, isso aqui, talvez isso aqui não fosse aparecer. Talvez isso aqui fosse ficar também completamente escuro. Então aqui é uma escolha também narrativa. Então, às vezes a gente escolhe mostrar, às vezes a gente escolhe mostrar, depende, né, do que é a cena, depende do nosso estilo de desenho, né? Então depende do que a gente quer, do que a gente quer, qual é o clima que a gente quer dar para o nosso trabalho, né? Então, desenhar é como a língua portuguesa, né? Tipo, é uma gramática, né? A gente tem diversos elementos dentro dessa gramática. Só que aí, aqui a gente vai escolher, né, a dedo, o que a gente vai utilizar para cada um dos nossos desenhos, né? Ahn, Deixa eu voltar aqui. Agora, a gente tem um exemplo mais concreto, né, que vai dar para ver todos esses objetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Aqui a gente está vendo ela como vocês vão encontrar na internet, né, as fotos coloridas, né? Eu transformei ela para preto e branco exatamente para que a gente deixe de focar tanto na matiz, né, nas matizes, né, no vermelho, no azul, no amarelo, né, no mais alaranjado do corpo, focar somente no valor tonal do preto e branco, para que a gente consiga notar exatamente aqueles elementos que eu estava falando anteriormente, né? Então a gente vai ter que a luz principal, né, e a gente tem, né, ela batendo por todos os cantos, né? De fato, né, a gente consegue enxergar aqui, ó, muito levemente, ó, uma diferença de valor tonal aqui, ó. Isso acontece porque a luz rebateu, né? Então, se não tivesse uma luz rebatendo, isso aqui ficaria completamente escuro. E aí, para demonstrar bem isso, o que eu trouxe aqui? Eu fiz basicamente um cilindro, né, para essa paradela, para a gente poder enxergar. Quando ele está em contexto, ele é muito mais difícil da gente enxergar isso, né? Então, aí eu trouxe ele mais isoladamente com relação a um preto, o mesmo cilindro, ó. Olha a diferença que existe nessa área inferior para essa área mais de cima, né? Essa área aqui mais do centro, ela é um pouco mais escura do que a área inferior, e isso é a luz rebatida. Então a gente precisa meio que, às vezes, de um contexto um pouco mais escuro para a gente poder enxergar ele, né? Porque às vezes ele é muito de leve, né? A luz, quando ela está rebatendo, ela não está rebatendo com uma super intensidade, ela está rebatendo muito levemente. É diferente, por exemplo, de uma segunda fonte de luz. Uma segunda fonte de luz, ela tem a intensidade que a luz tiver ter, né? Por exemplo, pode ser um neon um azul, qualquer coisa assim. Então ele vai projetar muita luz azul em cima do meu objeto. Mas aqui não é o caso, é a sombra, né, rebatendo, né? E ela está sempre perdendo força cada vez que ela vai rebater. Ó, vamos trazer para cá, mais uma vez para solidificar bastante o que a gente está falando. Aqui eu tenho todos os elementos da forma, né? Então, aqui eu tenho basicamente a forma completamente básica, né? É, desde ela completamente pintada, né? Então eu tenho a minha forma completamente básica. Aqui tem o volume esférico dessa forma, né? Nosso solzinho maroto, né? Projetando aquela sombra dele, né, paralela. A partir dessa sombra paralela, eu tenho a minha sombra da forma, a minha sombra projetada, né? Aqui é a nossa área de luz, né? Aqui estão as minhas marcações. Deixa eu tirar isso, pronto, e isso. Que deve dar para ver bem. Tá, então aqui eu tenho a minha área completamente pintada, né? Então eu tenho aqui toda a dinâmica de forma. Então eu tenho a luz, né? Eu tenho a sombra da forma, a sombra projetada, as áreas onde a luz ela vai rebater, né? E onde teoricamente a gente poderia também considerar que é luz ambiente, ou a luz ela está rebatendo outro ponto, esmaecendo a própria luz, a própria sombra que a gente tem ali. Então a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Então a gente pode pegar, imaginar que eu vou pintar um pouco por cima para a gente poder ver com mais clareza. Ó, então vamos pegar aqui, ó. Vou deixar isso aqui completamente escuro e isso aqui também completamente escuro. Então vamos imaginar que a gente tem a luz do sol batendo lá, né? Então ela vem e bate aqui, por exemplo. Eu vou até exagerar mais para cá. Então eu vou pegar um pouco da cor que eu tenho aqui, ó,
que ela seria dessa intensidade. Se eu aplicasse ela com toda a intensidade, ela seria dessa cor. Então, para exemplificar bem, ó, então a luz ela veio, bateu no chão, ela perdeu um pouco de intensidade, mas ao mesmo tempo ela roubou um pouco da luz do chão e ela vem trazer um pouco dessa luz para cá. Vou trazer para essa área. Da mesma forma, eu posso considerar que ela foi lá e rebateu em qualquer outro ponto e ela veio esmaecer essa área aqui. Ou vamos dizer que tenha o céu aberto aqui, apesar de que isso aqui tem o céu aberto. E o céu está projetando a luz dele aqui em cima. Então seria o mesmo efeito, né? Ele estaria esmaecendo essa área de sombra da mesma forma. E aqui embaixo, onde está completamente escuro, essa é a área onde a luz ela não consegue rebater de fato, né? Ela não consegue vir aqui. E isso aqui seria, de fato, a oclusão que a gente tem no nosso objeto. Deixa eu fechar nossas areazinhas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, esse é um bom momento para a gente ver. Ah, eu falei que a gente ia falar de oclusão, né? Acabei não falando, né? Mas então tá aqui, ó. Deixa eu puxar aqui a nossa oclusão. Tá, vamos começar por aqui. Então tá aqui, ó, mais uma vez, né? Eu não sei porque as pessoas têm uma tara em tirar foto de carro no deserto, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem um bom exemplo de toda a dinâmica de luz e sombra, tá? Então, eu não estou falando das pedras lá atrás, mas especificamente do carro. Então, a gente tem, né, a luz, né? Então, ela está inclinada nessa direção, né? Nos demonstrando qual é a indicação de luz, né? A luz, ela está vindo desse lado, está projetando a sombra para esse lado de cá. Ao mesmo tempo, a gente tem o céu esmaecendo a sombra deste outro lado, por isso que ela está um pouquinho mais clarinha, mas embaixo ela está bem escura, porque aqui está ocorrendo a oclusão. Tá? E aqui está um exemplo bem simples dessa lógica, dessa dinâmica, né? Então eu tenho a sombra projetada e aqui embaixo desse carro, onde a luz ela não consegue rebater, é a área mais escura, é onde está ocorrendo a oclusão. Ó. Agora, se eu vou lá e faço isso, ó, se eu afasto esse objeto, ele não vai ter mais oclusão, ele vai ter só uma sombra projetada, né? Meio que vagamente, porque ele está distante do chão. Né? Quando ele está mais próximo, mais definida vai ser essa sombra e mais oclusão vai ter. Quanto mais distante ele estiver, menos definida ela vai ser e mais e a gente também não vai ter a oclusão agindo em cima desse objeto, né? Tá? E aí essa parte da oclusão ela vai estar agindo, né? Essa sombra de oclusão ela vai estar em qualquer elemento que a gente for fazer, né? Então aqui eu tenho diferentes cenários de luz e sombra, né? Que inclusive é uma das indicações que eu sempre faço para os alunos é de fazer esse pequeno chãozinho aqui embaixo, né? Onde cada um desses pontos pode ser um ponto onde está saindo uma fonte de luz e essa fonte de luz ela pode ter qualquer altura. Então, esse é um exercício super bacana da gente poder fazer, né? E tentar encontrar mais ou menos as formas de fazer, né? Onde é que a luz está batendo, né? Onde é que eu estou tendo uma área de sombra, né? A sombra da forma, a sombra projetada, onde é que está ocorrendo a oclusão. E a oclusão ela é sempre localizada muito nessa parte inferior do objeto, onde realmente a luz ela não consegue chegar ali e bater. Tá? Mas ela não vai acontecer somente numa esfera feita no vácuo, né? Ou embaixo do carro. Não, a gente vai observar a oclusão em coisas muito do nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui, né? Ó, aqui embaixo a gente tem essa oclusão, só a diferença é que ela é bem pequenininha, e essa é a parte mais realista. Então a gente vai ter essa oclusão em partes do rosto também, ó. A parte do olho, ali, a pálpebra, por exemplo, né? A touca, né? Essa parte aqui do capuz também, né? Só que a diferença é que ela não vai tomar tanto protagonismo assim. Ela geralmente ela vai marcar muito bem uma parte do objeto, né? E ela vai ajudar muito a fazer um recorte desse objeto para dos planos dele, né? Então ela está presente aqui, né? E aqui é um bom exemplo, né, do que eu estava falando sobre como os fótons roubam as luzes, né? Porque olha só como ele está, né? O objeto, né? O fóton está batendo no objeto e trazendo um pouco dessa informação amarela para cá. Ele traz esse amarelo para o lado da sombra do próprio pimentão. O pimentão tem um pouco dessa cor verde em cima, né? Da própria luz, né? Então isso é da característica do fóton de roubar essas informações de luz. E aqui a gente também tem a oclusão, né, agindo, né, bem na bordinha do que é o celular, né? Então essa é uma coisa que vai acontecer na maior parte das vezes. Galera, tá tudo bem? Posso continuar? Tá tranquilo. Estamos na tranquilidade? Então beleza.
Tá suave. Tá, então deixa eu ver onde é que a gente estava aqui. Eu já falei luz ambiente, oclusão, beleza. Deixa eu fechar essa abinha aqui. Tá, ok, fechado. Beleza. Agora, é, a gente já falou dos elementos básicos da luz e sombra, né? É, vagamente, né, de como eles são aplicáveis, né? Então a gente já entende que a luz ela tem seus elementos, né? Então ela vai e a sombra também tem os seus elementos, né? A gente tem a sombra projetada, a sombra da forma, né? A sombra da colusão, a luz, ela tem a luz rebatida, né? Ela vai ter de certa forma um highlight, que não é uma coisa que eu abordei aqui, mas que ela vai estar, né? Que é aquele pontinho mais luminoso. Mas agora a gente vai falar de coisas muito mais práticas, tá? São coisas de fato que vocês podem também colocar em prática tudo que eu falei, mas isso aqui são tipo a mentalidade por trás do início do nosso trabalho com luz e sombra, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o aplicar luz e sombra de fato, né, quando a gente está tentando fazer de cabeça, é que a gente tem que pensar que todos os nossos elementos, todo elemento que a gente está fazendo, ele é um plano, né? Seja um corpo, seja um objeto, seja uma coisa assim. Ele é planificado, né? Ele é uma chapa planificada. E que a luz, ela vai bater muito intensamente em alguns planos e menos intensamente em outros planos, e em alguns planos ela simplesmente não vai bater. Então, vamos pegar um exemplo aqui assim, tá? Então a gente tem essa luz, né? Então a luz ela está vindo de cima, ela não está especificamente desse ponto, mas ela está vindo bem de cima aqui assim. Tanto é que a gente tem dois planos que eles estão virados para o mesmo ponto. Este e esse estão virados para o mesmo ponto, então eles recebem a luz da mesma forma, na mesma intensidade. Só que esse objeto aqui, ó, ele já está levemente inclinado e esses outros ainda mais. Então, esse objeto aqui ele não está na sombra, ele só recebe luz em menos intensidade porque ele está mais enviesado. Então ele está mais de lado, então a luz ela não bate com a mesma intensidade em cima dele. Então aqui ela bate completamente na superfície, aqui já não. E conforme mais virado estiver, menos vai receber essa luz. Então ele não está na sombra, ele só está recebendo menos luz. Agora o que não recebe luz é isso aqui, ó. Isso aqui não recebe luz nenhuma. A não ser que, sei lá, eu tivesse aqui um objeto aqui embaixo que tivesse, por exemplo, uma coloração. Tem um objeto aqui que ele é amarelo, e aí quando a luz ela bate ali no objeto amarelo, ela vem e traz um pouco de iluminação mais amarela para dentro disso aqui. Aí tudo bem, aí seria um caso onde a gente teria a luz, né? Mas aí é para a influência da luz rebatida. Mas em outros casos é simplesmente essa lógica, né? A dinâmica de que em um plano ela vai bater, nos outros planos ela vai bater com menos intensidade, ou ela simplesmente não vai bater e aí a gente vai ter a área completamente de sombra, tá? Então aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Então ela pode estar batendo diretamente neste plano aqui, mas nesse não. Ó, aqui ela bate, mas de maneira enviesada. Então ele também não está na sombra, mas ele está recebendo menos intensidade de luz. Entende? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma lâmpada que está aqui, ó, no chão, desse lado de cá. Eu tenho uma lâmpada que está emitindo luz para cá. Pum, 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 pum. Ela está aqui no chão. Então ela veio e bate neste ponto aqui. Este ponto aqui ele até está recebendo luz, ó, mas ele está de lado para ela. Então ele não recebe tanta intensidade. Então ele vai ficar mais cinza, um pouquinho mais escuro. Agora, quando a gente está pensando em luz e sombra, vamos lá, eu vou puxar e vou tirar este aqui. Quando a gente está pensando em luz e sombra, né, e aí a gente vai, isso é muito uma característica de quem trabalha com grafite, com lápis 6B, ou até mesmo de quem vai trabalhar com pintura digital, a gente tem toda essa amplitude, né, esse gradiente que vai desde o escuro até o claro, né? Então ele não tem muito uma divisão. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó. Tipo assim, aqui também, ó. Esse mesmo degradê, esse mesmo pilar de degradê que eu tenho aqui, é o que está aqui na minha escala cromática que vocês podem acompanhar. Ele está presente aqui, ó, do branco e preto, né, de subir e descer. Então ele está aqui. Só que para efeitos mais práticos de desenho, da mesma forma que a gente divide os nossos objetos em polígonos, é melhor que a gente divida também isso aqui em
polígonos quando a gente for fazer, por exemplo, a pintura digital, quando a gente for pensar na luz e sombra também, né? A gente pode, é, mesmo que seja com grafite, a gente pode pensar dessa forma. A gente pode fazer um degradê e passar a borracha aqui, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Tipo, eu literalmente cheguei nesse, nesse objeto aqui e fiz isso aqui. Ó, ele fica a mesma coisa que tá do lado, entendeu? Eu só recortei a mesma coisa, só tipo, fiz um recorte ali e ele já nem parece tanto um degradê, né? Só porque tem esse recorte, ele já não parece tanto degradê. São cores mais sólidas, então é mais fácil a gente pensar em termos de cores um pouco mais sólidas do que no degradê de fato. Tá? Isso vai ajudar muito nessa próxima parte aqui, que é uma parte completamente da prática de fato do desenho, que é isso aqui, ó, que é o desenho através do que é mais um low poly, né? E o low poly a gente traz isso aqui emprestado do que são os jogos, né? Então, que são baixos polígonos, né? Então, é uma malha que está em cima de todos os objetos, né? E aí, veja como eu estou construindo isso, né? Eu estava falando antes que a gente vai dividir os nossos objetos como se cada um deles fosse um plano, e a partir de agora a gente vai tentar entender todos os objetos, né? Como se eles fossem essas pequenas chapas, né? Ó, que é o que a gente tem aqui, ó. Ó, e por que que isso é melhor para a gente? Por quê? Porque o meu objetivo como professor é fazer vocês conseguirem fazer desenho de cabeça, né? Então, no máximo possível, fazer vocês consigam fazer isso. Só que para vocês conseguirem fazer isso, vocês precisam aplicar luz e sombra, todos os elementos de desenho também de cabeça. E a maneira mais fácil de a gente começar a fazer isso é quando a gente tem meio que bordas muito bem definidas para esses objetos. Por exemplo, então, se aqui eu tenho objetos que, vamos dizer, eles estão virados para o mesmo lado, então eles recebem a mesma cor. Se objetos aqui estão virados para o mesmo lado, eles recebem a mesma cor. Então é mais fácil o nosso cérebro pensar dessa forma. Então, que nem aqui, ó. Tipo assim, qualquer objeto que eu tenho aqui, ó, é a mesma lógica. Então eu começo desde o mais simples, então eu tenho um objeto virado para cá, mesma cor, para cá, mesma cor. Ó, conforme ele vai ficando um pouco mais complexo, ele recebe outros valores tonais, ó. Então, é muito mais difícil a gente começar imaginando a nossa cabeça, o nosso desenho, quando a gente tem muitos polígonos, de forma que ele fique suave. É muito mais fácil quando a gente tem bordas mais definidas. Então, a gente pode abordar os nossos desenhos com uma forma exploratória também dessa forma. E aí ele vai ser isso aqui, ó. Deixa eu tirar os exemplos do low poly. Tirei, beleza. Tá aqui. Então, aqui eu tenho basicamente a mesma lógica. Então, eu tenho primeiro o próprio cilindro, um vaso, que vocês quiserem imaginar que seja, né? E aí eu fiz uma divisão no centro dele, né? No centro da altura dele, e a partir disso eu dividi cada um dos lados em dois. E eu determinei que um lado vai ser o mais claro, e a partir desse mais claro eu apliquei mais três valores tonais, um valor que é completamente escuro, um intermediário mais puxado para a sombra e um intermediário mais puxado para a área de luz. O final é o que seria a mesclagem dessas três áreas. Mas é muito mais difícil da gente conseguir mesclar isso, né? Conseguir trabalhar ele direto pensando em mesclar. É muito mais fácil quando a gente trabalha com essa ideia aqui, ó, de dividir ele e planificar ele dessa forma, né? Então ele vai funcionar muito melhor. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, pronto. Ó, então está aqui nesse objeto, e a mesma coisa vai acontecer para este aqui. Então, mesmo objeto, na mesma lógica, dividir no centro, achei o centro do objeto, e dividir cada lado, né, em duas partes. Uma parte mais clara, né, e ele, consequentemente, ficando mais escuro conforme se afasta da minha própria fonte de luz. E aqui é um objeto mais simples de poder fazer. Mas a gente também pode fazer isso com objetos mais complexos, né? Então, eu tenho a forma muito suave dele, e aí eu fiz ele mais planificado. E também estou estipulando a mesma lógica, tá? Eu peguei algumas cores aqui e aí apliquei, desde o mais claro ao mais escuro. E se eu tenho ângulos que são iguais, né? Eu não vou fazer distinção. Se o ângulo é igual, ele recebe luz da mesma forma. Então, por exemplo, o topo do caldeirão, ele é completamente igual porque ele recebe luz da mesma forma. Agora, os outros planos não, eles têm diferenças
por mais que sejam suaves, eles ainda têm diferenças de valor tonal. E aí é claro que o nosso objetivo final é chegar nesse valor mesclado aqui, né? Mas para poder chegar aqui é muito mais fácil a gente começar a trabalhar dessa forma. E a gente consegue enxergar esse trabalho de planificação nisso aqui. Vou até tirar isso aqui agora, para começar desde o início, que é aqui no meu desenho. Então, eu tenho o objeto, né, que ele está finalizado, mas ele está aqui. Ó, então, eu tenho o meu desenho, né, o desenho inicial. Aqui é a volumetria desse objeto, né, tentando explorar mais ou menos quais são os ângulos que ele possui, né, e tentando identificar o que, que seria igual e o que, que seria diferente dentro desse objeto. Aí, a partir disso, né, apliquei mais ou menos uma cor base, e aí dá para começar a entender os objetos, né? Então, o que que eu vou botar aqui, ó? Então, aqui eu tenho meus planos, né? Então, olha só. A luz é mais intensa nesses dois planos aqui, porque eles estão virados para o mesmo lado. Então, por isso que eles têm o mesmo valor tonal, mais claro. É o branco completo, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem luz menos intensa. Não é sombra, mas é menos intensidade. Então por isso aqui em cima ele não está virado para o mesmo ângulo que os de baixo. Então ele não tem o mesmo valor, se vocês observarem. Ele tem um valor ligeiramente diferente. Nos ângulos que estão iguais, a gente mantém o mesmo ângulo, né? Então, mais ou menos o que a gente está vendo aqui, ó. Então, por mais que a gente tenha uma diferença leve de ângulo, aqui ele já, né, já faz uma distinção de valor. E aqui ele é mais intenso porque o ângulo está muito mais virado, né, virado para baixo do que os ângulos superiores, tá? Ó, e aqui está a demonstração disso. E aqui, aqui do lado seria mais a área de sombra mesmo, né? Então, por mais que a gente possa ter a dinâmica de luz rebatida, que não é o caso que está sendo utilizado nesse aqui, né? Por mais que a gente possa ter a dinâmica de luz rebatida, aqui ele está simplesmente planificado para uma única cor. A gente trabalha com a luz rebatida mais aqui, ó. Então aqui ele está mais planificado, né? Ele está planificado, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco mais dessas variações. A gente tem uma área mais escura e tudo mais, tem uma sombra projetada, tem eles maestria em determinado ponto, né? Então ele já está um pouco mais completo, né? Utilizando todos os elementos gráficos para a gente poder trabalhar, né? E aí, dentro do nosso trabalho, a nossa a ideia de malha, a gente tem que conseguir fazer isso em cima dos nossos objetos, por mais que eles sejam super orgânicos, né? Então a gente tem que observar os nossos objetos, e aí isso vai partir muito da nossa observação de fotografia, principalmente, né? Da gente tentar estipular qual é o ângulo de volume que vai ter nesse objeto, né? Então, e isso vai nos guiar para a gente poder fazer a luz e sombra, né? Como eu tenho aqui, a luz e sombra de diversos ângulos, né? Então ele tem alguns ângulos que são bem creepy, né? Ficou meio dolinho do mal, mas tipo, eh, serve bastante para os nossos desenhos a gente conseguir fazer essa malha. E é um exercício super importante. E aí isso vai servir tanto para o rosto, como eu estava fazendo ali, quanto para cá, para o corpo. Então, eu vou fazer a malha do mesmo jeito para o corpo, né? Lembrando que eu estou fazendo low poly, né? Então, eu estou tentando fazer ele simples, né? Ele tem poucos valores aqui, né? E aí, eventualmente, a gente vai aplicando valores tonais em cima disso, né? Então, ele pode ser tanto na ideia para eu trabalhar com a lógica do que é de fato completamente preto e branco, quanto eu trabalhar com uma lógica onde ele vai ter luz rebatida, onde ele vai ter oclusão e tudo mais, né? Ou ele simplesmente vai ser super suavizado, né? Então, ele vai ficar meio uma ideia quase de um 3D, tá? Então, é importante a gente fazer disso. E aí, a mesma coisa, né? Puxando um pouquinho mais para o mangá, né? Mais um exemplo, né? Só que a ideia é que a malha dele já é um pouco mais complexa do que a malha que a gente estava fazendo antes, né? Então, ele já está levando muito mais em conta as volumetrias, né? Formas mais arredondadas, mas elas vão servir da mesma forma para a gente fazer a aplicação de luz e sombra, tá? Aqui é meio que para já quase finalizando, né? Então são mais alguns exemplos, né? Utilizando basicamente o que eu estava falando para vocês ali, né? Que eu tenho o meu objeto, né? Tem a minha forma do objeto, que é essa aqui, né? Uma forma cilíndrica, basicamente. Eu tenho a volumetria desse objeto, né? E eu tenho a minha fonte de luz, estipulando que a luz ela vai estar batendo mais intensamente naquele ponto ali, né? E aí, a partir disso, aí eu começo um trabalho mais intenso, né? Para poder chegar nisso aqui.
Deixa eu ativar o meu B, ó. Então eu tenho um ponto que ele vai ser muito mais intenso e, claro, né, se afastando desse ponto mais intenso, a gente naturalmente vai ter áreas mais escuras. E essa área aqui, que ela é dentro da área mais escura, um cinza um pouquinho mais claro, que seria essa área aqui, ela é referente à ideia de luz rebatida, né? Então, aí se a gente tirar tudo isso de cima, a gente vai ter, né, suavizando todos esses elementos, a gente vai ter uma pintura muito mais completa, tá? Então a gente tem esse exemplo aqui, e aqui tem um... Isso vai servir muito para quem for fazer pintura digital, que é para escolha de valor tonal. Vou puxar a minha escolha de cores aqui, tá? A gente pega um elemento como um próprio cubo, né, em que a gente está visualizando três faces dele, em que cada uma dessas faces ela vai possuir um valor tonal, em que a gente vai ter, né, aquela dinâmica que eu estou falando, né? Um desses valores, né, é o valor que recebe mais intensidade e os outros muito menos, né? Então, por exemplo, o que que a gente tem aqui, ó? Eu tenho valores que são muito mais claros e valores que são muito mais escuros, tá? Então, o que que essa é uma regrinha, tá? Que ela não tem uma tradução em português. Ela se chama halfway to black, né? Tipo, é meio do caminho pro preto, por exemplo, tá? Então, o que que ela vai funcionar, né? Então, como eu disse, ela vai funcionar muito bem para quem está fazendo mais pintura digital, né? Então, mas se tu fizer isso aqui no papel e fizer a tua escolha de cores a partir disso, também vai funcionar, mas é mais para quem vai fazer um degradê com mais intensidade, tá? Mas então, o valor que a gente escolhe inicialmente, ó, é este valor aqui, ó. Então, por exemplo, esse valor que eu estou vendo aqui, ó, deixa eu fazer uma borda mais para cima, para a gente poder enxergar bem, ó. Então, este valor aqui de cima, ó, este aqui, ó, este valor número 2. Esse é o primeiro valor que eu escolho. Então, eu escolho primeiro a cor da minha luz. Basicamente, eu estou escolhendo a intensidade da minha luz. Então, eu estou escolhendo, eu não escolhi fazer com o branco, eu escolhi fazer com o valor tonal número 2, que ele é um pouquinho mais cinza, tá? A partir disso, a partir deste valor tonal aqui, ó, do 2, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou percorrer, ó, esse caminho até o 10, do 2 ao 10, e eu vou tentar encontrar o valor que fica no meio do caminho entre esses dois. Por quê? Porque, como eu falei, preto é só oclusão, então só a oclusão vai ser preta. Qualquer outra sombra que a gente fizer não vai ser preta. Então a gente vai fazer a nossa escolha de sombra, né, para fazer ela contextualmente não ficar estranha ou bizarra ou muito intensa. A gente vai fazer a escolha de sombra através dessa regra. Então a gente vai começar com o número 2, vamos percorrer o caminho até o 10 e achar o que que fica no meio do caminho. Então é o 6, ó. O 6 é a cor que eu escolhi para fazer sombra. Vocês podem ver que eu estou pintando aqui em cima, ó, e ela não está influenciando, porque ela está ali, ó. Então a sombra está sendo feita completamente com o número 6. Depois eu vou para poder fazer a minha luz intermediária, que é aquele ponto, né, que eu estava falando, que ele recebe luz, mas em menos intensidade, é mais ou menos o meio do caminho entre o meu primeira luz, né, e a minha sombra. Então eu consigo escolher essa dinâmica de três cores dessa forma. Isso vai funcionar para basicamente qualquer lógica que eu for aplicar aqui, ó. Então peguei um pouco mais escuro, peguei um completamente escuro, ó, e um completamente mais claro, ó. Então baseei primeiro, comecei, né, diferente daquele que eu comecei pelo 2, esse que eu comecei pelo 1. Então ele já começa com né, ele fica mais claro do que aquele primeiro cubo que eu tenho ali. Em contrapartida, esse aqui fica muito mais escuro. Então esse aqui já começa de um ponto mais escuro. E essa dinâmica de cor aqui, é claro que ela é uma regra, ela não é uma regra tipo estipulada em pedra que vai vir a polícia do desenho te bater se não utilizar ela. É simplesmente para a gente poder facilitar a nossa vida quando a gente vai fazer o processo de escolha de valor tonal. Tá? Então é basicamente isso. Pô, eu tô lá utilizando essa cor aqui para poder fazer a minha luz. Pô, que cor que eu vou escolher para poder fazer a sombra? Então olha o espaço que existe aqui até o final, ó, e vai até a metade do caminho. E essa aqui, essa
essa matiz, esse valor tonal aqui, ele vai ser bom bastante para poder fazer a minha sombra dentro do meu desenho, ele vai dar um contraste super interessante. E é um atalho, não quer dizer que todo o desenho de vocês, né, o desenho de vocês vai ter somente essa intensidade de luz e de sombra. A gente pode trabalhar com outros valores, mas como um início para fazer de uma forma mais simples, esse é muito bom. E aí, a gente chegando na área de prática, um exercício que eu gosto muito de fazer, e eu acho absolutamente essencial para vocês fazerem, é esse exercício aqui, ó, que é o exercício que eu, inclusive, passei em aulas passadas, né, que é o exercício de pegar objetos, né, pegar fotografias e tudo mais, e fazer eles simplesmente utilizando o valor tonal. E se vocês observarem aqui, ele só tem, né, a utilização que é o fundo, né, a cor do fundo, e o preto. Ele não tem a possibilidade de utilizar linha de contorno. É simplesmente representando todos os elementos do desenho, o máximo possível que der, com volumetria de preto, né, representando, né, todo o volume que a gente tem ali, né? Então, é claro que vários elementos eu tenho que ser cortado para a gente conseguir representar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, é aquela cabeça que eu estava trabalhando anteriormente. Então, eu tive que cortar completamente 90% dos elementos que eu tinha sendo representados no início, né? Então, eu não tenho como representar mais daquela forma. Então, eu peguei o mais simples, o mais básico possível. Beleza? Então, é um exercício que ele é super interessante da gente fazer, né? Que é o de simplificação da forma. Então, por exemplo, a gente começa com a nossa forma, né? A nossa forma, quando a gente começa a fazer os nossos desenhos, ela começa sendo somente um círculo, né? Quando a gente quer fazer ela tridimensional, a gente representa ela com uma esfera. Então, ela tem essas linhas de esfera aqui, né? Mas nem sempre a gente precisa representar ela dessa forma. É um exercício super interessante perceber que, mesmo não fazendo a linha, eu ainda consigo, né, representar a forma dessa esfera, tanto pela sombra projetada quanto pela sombra da forma. O nosso cérebro meio que completa essa outra parte aqui, né? Então, é um exercício interessante de pensar o quanto eu posso tirar dessa forma de definição e mesmo assim conseguir encontrar essa forma presente ali. Então, eu poderia pegar a saída mais fácil, que era pintar ela de preto, ou pintar a volta dela de preto e ela ainda assim apareceria por aqui, né? Então, um bom exemplo disso, né, de contraste dos objetos, é isso aqui, né? Então, eu consigo entender que objeto é ele somente pela silhueta dele ou pelo espaço negativo que existe nele. Então, a gente pode utilizar isso para os nossos desenhos também. Então, a gente não precisa necessariamente sempre utilizar um contorno para representar os nossos objetos. A gente pode trabalhar com a silhueta dele, ou a gente pode trabalhar com a sombra na volta dele, criando, né, esse espaço negativo, né, porque a gente não tem que de fato fazer esse desenho, né, a gente não precisa fazer ele completinho, né? E aqui a gente tem um exemplo mais uma vez disso, né, em que a gente tem três elementos muito bem definidos aqui, definidos primeiramente por cor, depois definidos através das linhas, e aí aqui a gente começa a perder um pouco da definição do que são esses objetos, né? Então eu não consigo de fato representar eles completamente representando somente a silhueta. Eu consigo entender vagamente que tem um círculo aqui, talvez tenha um cubo, mas aqui não dá para entender muito bem. Então, às vezes, a gente tira demais esse objeto e ele passa a não ser entendível. Então, a gente tem que, às vezes, unir um pouco daquela dinâmica de luz e sombra, né, com a própria silhueta, né, para a gente poder, de fato, identificar o objeto que a gente está vendo, né? Mais uma vez aqui, ó, aqui não estão sendo utilizadas as linhas, mas através da dinâmica da sombra projetada, né, da área negativa, a gente consegue identificar, de fato, quais são os objetos, né? Assim que a gente tem que recorrer a linha para representar tudo, né? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então a gente pode fazer essa mesma dinâmica para o desenho do corpo, né? Então aqui eu tenho mais uma vez ele com uma linha, aqui na silhueta ele não funciona bem, aqui já fazendo ele, né, com as definições de sombra, né, sombra projetada e sombra da forma, a gente consegue definir um pouco melhor, mas se a gente adicionar, né, a área do negativo aqui da silhueta, ele funciona melhor. É claro que ele vai perder um pouco da definição do cabelo, mas como eu disse, sempre que a gente vai fazer uma escolha que nem essa, a gente acaba perdendo um pouco de definição em algum ponto. Não tem como a gente ter tudo, né? Então a gente tem que
perceber um pouco disso, né? Então a gente pode fazer essa dinâmica funcionando, né, para qualquer cenário que a gente for fazer. É claro que isso não vai servir para todos os estilos de desenhos de vocês, mas como um exercício, né, de emprego dos fundamentos da forma, os fundamentos de desenho, é super útil de vocês começarem a fazer esse tipo de trabalho, beleza? E aí aqui, por fim, eu trouxe alguns exercícios, né, que são úteis, né, fora os que eu já falei, e eu acho que um outro que vocês podem fazer, né, e é o último que eu vou falar nesse caso, é a prática a partir de estilos de filme, tá? Então, que é basicamente, eh, deixa eu puxar aqui, tirar a capa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Exterminador do Futuro, né, completamente preto e branco, né, e aqui eu já estou utilizando todos os elementos de luz e sombra que eu estava aplicando anteriormente, né? Então todos aqui eu estou limitando, claro, a poucos valores tonais, né? Eu não estou fazendo um monte de degradê nem nada, estou representando ele com pouca coisa. Mas é um exercício super interessante de vocês fazerem, né? Pegar fotografia, pegar filme, pegar coisas desse tipo para poder representar, né? E tentar limitar o mínimo assim a 4, 5 valores tonais, né? Tentar fazer aquele processo de fazer apertar menos o lápis, apertar mais forte o lápis, trabalhar com preto, trabalhar com grafite, né? Trabalhar com uma cor um pouco mais clara, né? Dentro do desenho de vocês, né? Limitar bastante esse elemento para que vocês possam testar e ver o quanto vocês conseguem representar trabalhando com esses poucos valores. Porque quanto menos valores tonais a gente conseguir fazer, mais domínio a gente vai ter sobre a forma. Então, pensa o seguinte: se vocês conseguem fazer um desenho aparecer utilizando poucos valores, imagino que vocês vão conseguir fazer utilizando muitos valores. Então, a gente começa do pequeno, né? A gente começa com poucos valores para que a gente possa depois ter dominado completamente esse uso, né? E consiga aplicar de forma evoluída, né? De forma gradual, gradualmente a gente vai adicionando outros valores, outras cores, e a gente vai até que a gente vai ter uma imagem completamente feita, cheia de detalhamento, né? E super complexa. Beleza? É isso aqui, galera. Eu não vou mostrar os outros exercícios para vocês, porque senão ficaria uma coisa demais, mas a gente